Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos retomar as nossas lives toda quarta-feira às 7 horas da noite, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre livros, sobre escrita, sobre tudo que envolve esse universo literário que a gente da editora NPE pode ajudar e pode trazer para agregar na vida de vocês. Hoje eu me apresentando, então eu sou a Gisele. Depois eu vou me apresentar novamente quando a gente quando nós trouxermos o nosso convidado especial dessa noite. Vou estar aqui com vocês então todas as quartas-feiras para a gente poder bater esse papo, bater um papo legal, bacana. Vamos trazer escritores para conversar com vocês, vamos trazer pessoas envolvidas nesse mundo literário para a gente poder trocar ideias, trazer informações. Daqui a um tempo nós vamos trazer uma live de lançamento que vai ser muito bacana, das meninas que estão escrevendo os livros. Até a Joana entrou aqui para uma das nossas escritoras que estão participando do nosso próximo livro coletivo. Estou aguardando entrar o Jefferson para que a gente possa conversar hoje. O Jefferson, para que vocês saibam, já começando a avisar, é o nosso mentor de livros, é o nosso mentor de escritores, né? É a pessoa responsável por pegar na mão dos nossos escritores e fazer com que eles trilhem o caminho da página em branco até a sua primeira publicação. Enquanto a gente espera, vamos mandar aviãozinhos para convidar as pessoas para que elas possam acompanhar essa nossa live. Deixa eu encontrar as pessoas aqui. Só mandando aqui rapidinho. E vamos mandar os convites da live. Logo mais o Jefferson já entra. Assim que ele entrar, eu vou pedir para ele dar um oi. Chegou! Vou convidar para que ele possa entrar. Diz que ele tem de mentor de escritores para tirar algumas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre escrita, né? Então, deixa eu ver aqui. Estou pedindo para ele entrar. Agora sim, agora entrou. Boa noite, Jeff. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Eu estava mandando aqui. Então, tava falando aqui um pouquinho, deixa eu só levantar um pouquinho a minha câmera. Vou botar um suporte aqui a mais. Isso, para ficar um pouquinho melhor. Então, eu estava explicando para o pessoal que nós vamos começar agora, então, uma série de lives. Toda quarta-feira eu vou estar aqui com vocês, representando a editora NPE, para trazer diversos assuntos para vocês sobre livros. Né? A gente vai começar falando hoje sobre escrita. Vamos trocar algumas ideias com o Jefferson. Estou com uma pequena cola aqui para fazer algumas perguntas que a nossa audiência deixou na caixinha de perguntas que a gente colocou ontem. E para que essas perguntas possam ser sanadas e muitas pessoas possam ser ajudadas através desse conteúdo, né? Então, Jeff, gostaria que você se apresentasse. Já falei um pouquinho de você, mas eu gostaria que você se apresentasse melhor. Quem é Jeff Samagaia? Bom, eu sou o Jeff Samagaia, como o Gisele falou aqui, sou mentor de livros e há muito tempo eu desejava escrever um livro e passei longos anos da minha vida querendo escrever um livro, ou pior, transferindo a responsabilidade para outras pessoas. E em dezembro de 2021, ou melhor, janeiro de 2021, eu decidi escrever meu primeiro livro. Esse primeiro livro ele não vingou e ele só saiu um segundo livro com outro nome, com outro formato que a gente vai falar ao longo da live aqui, só em dezembro de 2021. E foi lá que eu entendi que, além de eu ter me tornado escritor da própria história, eu poderia ajudar pessoas a se tornarem escritoras da sua própria história. Ao longo desses quase 2 anos, vamos colocar assim, né, porque a gente já está chegando no final de 2023, mas ao longo desses 19 meses, a gente já publicou ou mentorou 143 pessoas, 11 livros, ou 10 livros coletivos foram publicados, 42 escritores foram publicados pela nossa editora. E por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque a gente
vive o nosso propósito. Nós acreditamos que toda história merece ser contada, inclusive a sua. A partir desse ano, com mais afinco, a gente tem transformado vidas. A partir desse ano, com mais afinco, nós estamos ativando cada vez mais escritores a se tornarem, pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. Então, eu sou o Jeff, tenho 41 anos, vivo o meu propósito ativando escritores. E com certeza, se você precisar de uma ajuda, se você tem alguma história para escrever, entre em contato comigo, entre em contato com a editora NPE, porque nós vamos sim fazer você se tornar escritor da sua própria história. Acho que é isso, Gisele. Então, me apresentando para as pessoas que seguem o Jeff, que estão entrando na nossa live aqui, eu sou a Gi. Eu trabalho junto com o Jeff dentro da editora NPE. Geralmente, quando vocês entram em contato com a editora pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp da editora, é comigo que vocês falam, né? Então, eu converso com vocês, falo com vocês, respondo as dúvidas de vocês, e quando eu não consigo responder, eu aciono esse garoto que está falando com vocês também, né? Então, geralmente, sou eu que respondo essas mensagens, né? Também, então, tenho 40 anos, estou acompanhando o Jefferson já há algum tempo nessa caminhada e acompanhando bem de pertinho essa caminhada toda da editora. Jeff, a ideia dessa live não é ser uma live longa. Essas lives de quarta-feira, elas vão ser uma live um pouco mais curtas, para que a gente possa trazer informações valiosas, sem ficar enrolando e sem deixar uma situação tão cansativa, para que as pessoas possam também continuar assistindo e possam assistir e aproveitar bastante esses conteúdos. Então, assim, vou trazer para você algumas perguntas que a nossa audiência deixou na caixinha de perguntas. Vou perguntar, vou deixar uns gatilhos para quem está entrando na live, quem está acompanhando. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui que eu vou chamar a atenção do Jeff para essas perguntas para que todos sejam respondidos. Jeff, você como mentor de livros, me responda, por que geralmente as pessoas querem tanto escrever livros, principalmente agora nesses tempos mais atuais? Olha, as pessoas, elas... Vou começar contando por que eu decidi escrever um livro, na realidade, né? Eu sempre tive essa vontade e eu sempre penso que quando você escolhe escrever um livro, quando você escolhe contar um recorte da sua vida, quando você escolhe se tornar escritor da sua própria história, você tem 4 pilares que você quer. As pessoas buscam escrever as suas histórias, né? Ou buscam se tornar escritoras das suas próprias histórias, né? A primeira é porque você realmente tem vontade, as pessoas têm vontade de contar um pouco sobre a relevância, sobre algo de bacana que aconteceu na vida dele, ou sobre um momento de superação que passou na vida delas, ou simplesmente pelo fato de apresentar um método, algo que você criou e que você gostaria de compartilhar com outras pessoas. Então, as pessoas, elas escrever para contar algo que aconteceu de bom nas suas vidas ou para ajudar as pessoas a serem transformadas. Eu sempre digo que quando você vai comprar um livro, seja qual for o livro, você quer sair desse livro transformado, você quer buscar a ajuda de alguém que já passou pelo caminho percorrido. E quando as pessoas elas querem escrever, elas querem realmente compartilhar algo que possa transformar e impactar positivamente as vidas. As pessoas que têm nos procurado hoje, nos últimos meses, aí, elas têm esse perfil de querer contar sobre um processo de mentoria, de querer contar sobre um momento de superação da sua vida, ou simplesmente por deixarem a sua história escrita para as futuras gerações. E você comentou, então, ali que você começou escrevendo, né, alguns livros. Tá dando um eco aqui. Tá dando eco para vocês também, pessoal? Acho que é só para você. Vou pedir para levar o fone de ouvido aí para ti, tá bom? Tá, pode ser. Acho que agora parou. Então, assim, perguntando, né, tu trouxe essa situação de por que as pessoas querem escrever e tu começou escrevendo o livro e você parou. Eu sei porque eu acompanhei isso muito de perto. Então, agora eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal, assim, ó, o que motivou você a escrever?
Então, em 2021, quando eu estava completando 39 anos, no dia 22 de janeiro de 2021, quando eu completei 39 anos, eu coloquei como objetivo pessoal de vida escrever um livro. E o nome desse livro iria se chamar O Legado que Deixarei para as Gerações Futuras. Como eu acabei de falar agora há pouco, eu fui motivado a querer escrever um livro para deixar algo para as futuras gerações. Esse livro ele não saiu do papel, ele chegou no quarto capítulo, no quarto mês, e eu não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque eu não tinha me preparado, eu não tinha assumido uma data de entrega, eu não tinha assumido um compromisso público, eu não tinha alguém que pudesse me orientar, dar o caminho certo para que eu pudesse escrever o meu capítulo de uma maneira que fosse eficaz e que realmente deixasse um legado para as futuras gerações. Eu não sei porquê, mas em abril eu não tive mais inspiração e não tive mais motivação. Meses depois, participando de uma mentoria, eu entendi qual que era o motivo, né? Foi o quê? Foi o fato de eu ter dito que eu ia escrever um livro sozinho para mim. Acho que nem a Gisele sabia no começo desse livro, né? Eu disse que eu ia escrever um livro e eu contei para mim mesmo. Então eu entrei numa zona de conforto. E eu disse que para mim mesmo que eu tinha um ano para escrever esse livro. Porque eu queria lançar no dia 22 de janeiro de 2022. Então eu tinha 365 dias. Quando eu fiz isso, o que eu fiz? Eu sentei na zona de conforto, porque eu tinha um ano para escrever um livro e eu tinha assumido esse compromisso comigo. Eu tinha colocado esse projeto pessoal para mim. Quando eu entendi que você precisa de alguém para te levar para o próximo nível, que você precisa colocar data de entrega e que você precisa assumir um compromisso público, em 21 dias nós lançamos o livro do CLT ao MKT. E eu lembro muito certo, no dia 16 de novembro, quando eu coloquei no grupo de mentoria, e eu cheguei para a Gisele e eu falei assim, Gi, eu coloquei aqui no grupo de mentoria que eu vou escrever um livro, o nome desse livro vai ser chamado CLT ao MKT, só que dessa vez ele vai sair porque eu coloquei prazo de entrega. Eu disse que 21 dias eu vou entregar. E se eu não entregar, eu quero, Gisele, que você pegue na minha orelha, que você me chame a atenção, porque esse livro tem que sair. Tanto é verdade, pessoal, que nós, no meio do caminho, entre o dia 16 de novembro de 2021 e 7 de novembro de 2021, de dezembro de 2021, nós tínhamos uma mentoria em São Paulo, nos dias 4 e 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro a gente estava voltando, a Gisele voltou dirigindo para que eu pudesse escrever 2 capítulos desse meu livro em viagem. Então, quer escrever e, e tirar um projeto do papel, assuma um compromisso público, define uma data de entrega e coloque alguém para te levar para o próximo nível, aquele alguém que vai te motivar a escrever o teu capítulo ou o seu livro. E essa fala do Jefferson de eu voltar dirigindo de São Paulo e ele vir escrevendo para ver como a coisa é doida, assim, né? Como diz o Gustavo, que é louca, né? A gente voltou e ele veio, pessoal, digitando no celular. Ele abriu um Google Docs e começou a escrever os capítulos no Google, naquele Google Docs mesmo, no celular. Então a gente consegue sim, tá? Escrever, nem que seja num papel de pão a inspiração, né? Quando a inspiração surge, a gente pega um papel, anota, faz alguma anotação. E isso me leva à próxima pergunta que já tinham deixado para nós, né? Uhum. Que conselhos que você tem para dar para as pessoas que querem começar a escrever e elas não sabem como começar? Bom, se eu pudesse deixar um conselho, eu diria para você que você precisa começar a escrever. Eu sempre digo, né? E a gente até pode compartilhar, se tiver em mãos aí, o livro do CLT, o MKT, o primeiro livro que eu escrevi. Esse livro, se eu fosse escrever ele hoje, eu escreveria ele totalmente diferente. Mais cedo eu estava conversando com a Kátia, que é uma das escritoras que a gente está lançando agora, e ela me confidenciou o seguinte, que, caramba, se eu pudesse, eu comecei, como a gente muda a nossa forma de escrever, como a gente melhora a nossa forma de escrever. Se eu pudesse agora, nesse momento, trocar alguns textos que eu tenho nesse livro que a gente acabou de diagramar
por esses outros que eu escrevi na última semana, eu gostaria de fazer. E por que eu estou falando isso? Porque nem sempre quando a gente começa algo novo, nem sempre quando a gente começa um projeto novo, nem sempre quando a gente começa a escrever um capítulo, um livro, ele vai ser a melhor versão daqui a 6 meses. É óbvio que se eu escrevesse esse livro hoje, eu escreveria ele totalmente diferente, mas pense no seguinte, se eu não tivesse escrito esse livro nas 3 semanas, entre 16 de novembro de 2021 a dia 7 de dezembro de 2021, eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. É óbvio que você vai melhorar a cada dia um pouco. Então, um conselho que eu dou, quer começar a escrever o teu livro, comece escrevendo pequenos textos. Comece criando esse hábito de escrever todos os dias. Jefferson, eu já escrevo alguns textos pequenos. E isso vai te levando para os próximos degraus, para os próximos degraus, e até o momento que você se sente capaz de escrever um livro. A Kátia, que ela está aqui na live com a gente, também se ela quiser compartilhar um pouco dessa experiência, ela fez isso. Ela começou escrevendo, e é fantástico saber e ver